Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, um programa para aqueles que têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Miriam Ribeiro, da pós-graduação em distúrbios aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre questões vinculadas à obesidade na contemporaneidade. Professora, muito obrigado de ter aceito aqui o nosso convite, né, para falar. Eu sei que a senhora tem muitos afazeres, mas para falar a questão de alimentos e distúrbios alimentares e obesidade. Como é que a senhora vê isso nos nossos dias, que cada vez mais tem sido um problema? Bom, obrigada pelo convite, Paulo, é um prazer estar aqui. Realmente, a gente tem vivido nesses últimos tempos, né, uma situação paradoxal, em que a obesidade tem aumentado cada vez mais, né? Ela tem uma prevalência de 25% da população 20%. mundial é considerada obesa, e nunca se preocupou tanto com a aparência, né? Então, é muito interessante mesmo como essa contradição, né? Uma busca de equilíbrio. E a obesidade tem sido um grande problema, porque não só, quer dizer, o aspecto estético da obesidade, ele é, de uma certa forma, irrelevante perto das complicações todas que ela leva, né? Então, o aumento da gordura corporal está relacionado com o aumento de diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e até câncer, né? Tá. Então, um aumento significativo de que câncer. tipo de câncer, professora? Câncer de fígado é um Tá. câncer muito comum em função da obesidade, porque o fígado é um órgão em que a gente guarda energia, na Tá. forma de glicose ou na forma de gordura. E como nós evoluímos ao longo do tempo, o nosso organismo ele se organiza da seguinte forma: quanto mais você come, mais ele guarda. Mais você Tá. come, mais ele guarda. Ele até apresenta alguns mecanismos de regulação, mas que são facilmente perdidos quando você passa do ponto, né? E aí ele vai guardando onde dá. Então, tem gordura abdominal, tem gordura no fígado, tem gordura no volta do coração. Então, o fígado acaba ficando repleto de gordura, ele acaba não processando bem, isso acaba levando a uma lesão hepática que pode se desenvolver num câncer. Tá. Né? Essa é uma das... E, professora, como é que... Bem, a senhora é uma professora da pós-graduação, da área de distúrbio, que é uma pós-graduação bastante já conceitualizada entre as universidades. Que tipo de pesquisas vocês têm desenvolvido lá no programa de vocês? A obesidade, além de ter esse efeito sistêmico, né, alterações fisiológicas, recentemente tem se estudado a possibilidade de que a obesidade prejudique processos de formação de memória e, portanto, de aprendizado. Ok. Então tem uma relação também com a questão do aprendizado. Sem dúvida. É claro que esses estudos, Paulo, são feitos em animais, em modelos animais. É muito difícil você fazer a translação direta para seres humanos na medida em que existem outros fatores que levam a aprendizado e obesidade, né? Aprendizado e memória. Então, tem que ter muito cuidado em fazer certas afirmações quando você fala de seres humanos, né? Claro. Então, em modelos animais, a gente observa que as tarefas que envolvem memória, né, são prejudicadas quando o ratinho está acima do peso. A gente induz obesidade no rato, né? Então, a nossa preocupação ultimamente tem sido tentar compreender quais são as alterações que acontecem no sistema nervoso central que levam a essa dificuldade de aprendizado e memória, né? Inclusive, filhotes de ratas obesas apresentam déficit de aprendizado. E como é que, desculpe, e como é que vocês fazem esse tipo de pesquisa para, digamos assim, medir a memória desses ratos de pesquisa? Tem várias tarefas que eles têm que fazer. Então, você tem labirintos em que você coloca uma comidinha, um chocolate. Então, você coloca a primeira vez o ratinho na outra ponta, ele tem que descobrir, ele acha. Tentativa e erro, ele acha o chocolate e come. No dia seguinte, você coloca o chocolate no mesmo lugar e ele vai para você mede o tempo que ele leva para chegar até a comida. Então, ele lembrou que ele tem, que ali né, tem o chocolate. Então, esse é um teste de memória.
Você coloca ele para nadar numa plataforminha, né, uma bacia relativamente grande, ele aprende que naquela plataforma ele chega, ele sai da água. Então, na tarefa seguinte, no dia seguinte, quanto tempo ele demorou para chegar até aquela plataforma, né? Então, tem alguns testes que conseguem medir o quanto o animal lembra das tarefas que ele realizou no dia anterior. Professora, nessa questão aí vinculada à obesidade, isso também leva a distúrbios alimentares, né? Diversas formas, ou seja, a pessoa ela não quer engordar e leva então, enfim, a determinados distúrbios. Como é que a senhora vê isso? Como é que se dá esse mecanismo? Os distúrbios alimentares, assim, a anorexia e a bulimia, eles, sem dúvida que existe uma pressão psicológica, ou uma pressão da sociedade para que a gente fique magro, né? Todos nós sofremos isso. Você tem que estar magro, o tempo inteiro você tem que estar magro. Mas cada um reage de uma forma a essa situação, né? Então, a prevalência de anorexia e bulimia ela é baixa, ela não é como obesidade, 25%. Tá. Então, o que eu entendo é que existe uma base, existe uma alteração já prévia, né, ou de quadro de depressão, que leva o indivíduo, então, a desenvolver esse distúrbio. Então, os indivíduos que têm anorexia, eles normalmente têm depressão associada. Tá? Então, é um quadro depressivo que Ou seja, leva... é um outro fator que leva a ter... Exatamente. E não, propriamente dito, algo vinculado à obesidade, por assim dizer. Eu não acredito que seja, embora essas alterações, Paulo, não dá para fechar a questão, né? É ou não é, não dá para dizer isso, porque tem muitos fatores associados. Mas as comorbidades, quer dizer, as doenças que aparecem em conjunto, essas dá para dizer, isso acontece. Então, existe uma depressão associada aos quadros de distúrbio alimentar, né? Psicoses, né? Então, existem várias comorbidades, aí, várias alterações, transtornos psiquiátricos que são associados com anorexia, né? Então, de uma forma muito leiga, existe uma predisposição para ir para esse caminho, né? Para tentar emagrecer dessa forma, qualquer jeito. E elas também têm, as pessoas geralmente têm aquela dificuldade de se enxergar de fora, não é só ficar magro, né? Tá. Ela tem uma alteração da sua própria percepção. Tá. Ela nunca se vê suficientemente magra, né? Exatamente. É como também tem isso muitas das vezes ao contrário, né? Pessoas que fazem muita musculação, nunca está o suficientemente bem, né? Acho que todo mundo tem isso num certo nível, né? Quer dizer, todas as mulheres ficariam mais felizes 3 quilos mais magras, né? Todas. Então, existe que todo mundo tem essas pequenas alterações dentro de um limite muito razoável. Outro dia, não sei quem está me falando, que até saiu um livro, né? Como é que se diz? Fique mais magra que todas as suas amigas juntas, né? Quer dizer, isso, né? Quer dizer, todas essas pressões, inclusive, a esses livros chamados de autoajuda. Mas, professora, nós estávamos conversando no outro dia a respeito de hábitos alimentares, por exemplo, quando eu chego em casa, não tem nada na geladeira e eu não me conformo com isso, quer dizer, nem dá para se conformar, propriamente dito, né? Mas isso acaba criando, digamos assim, uma ansiedade. E aí eu gostaria justamente de trabalhar talvez essa questão da ansiedade com processos alimentares, né? Mas eu queria conversar isso com a senhora após o nosso intervalo. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente no Café Pensamento. Difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Além do sabor maravilhoso, o chocolate possui substâncias que atuam no cérebro, deixando a pessoa mais feliz e relaxada. Existem até pessoas que são consideradas viciadas em chocolate, os chocólatras.
Napoleão, por exemplo, levava o doce durante suas campanhas. Já que estamos revirando o passado, que tal saber um pouco mais da história do chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate nasceu na região que hoje corresponde ao México. Na época, ele era uma bebida, considerada sagrada pelos índios maias e astecas. O problema é que essa bebida era ingerida sem nenhum tipo de adoçante, ou seja, era bem amarga. Somente quando o chocolate chegou à Europa, ganhou um sabor mais adocicado. Os europeus viram que o chocolate ficava muito mais gostoso com a adição de açúcar, canela ou anis. Daí nasceu o chocolate como conhecemos hoje. E o doce ficou tão bom, mas tão bom, que nós brasileiros nos tornamos verdadeiros apaixonados por chocolate. Atualmente, o consumo anual de um mexicano é de 400 gramas. Já o consumo anual de um brasileiro chega a 2 quilos. Pois é, nós já consumimos mais do que os pais do chocolate. Mas quem consegue resistir, não é? Eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E começou, e esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Miriam Ribeiro, do programa de pós-graduação em distúrbios da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, nós estamos falando no último bloco a respeito das questões de problemas de alimentação, obesidade, e aí eu me lembrei que nós já conversamos aqui pela universidade a respeito dessa questão vinculada, por exemplo, quando eu chego de mecanismos, digamos assim, de regulação, comportamentais, vinculados a alguém que chega em casa e não abre a geladeira e não tem nada, e ela não consegue trabalhar com isso, digamos assim, quer dizer, embora seja difícil, né? Olhar a geladeira, não tem nada para comer. Mas, enfim, como é que isso pode ajudar, de repente, em determinadas formas comportamentais de eu querer, ou seja, aumentar minha ansiedade e comer mais, comer mais, comer mais, comer mais? Como é que a senhora vê isso aí? Então, eu estava falando para você aquela história quando a gente chega em casa, morto de fome, vai para a geladeira, não tem nada. Você fecha a geladeira, não tem nada, sai, vai para o quarto e volta para olhar a geladeira, ver se realmente não tem nada. Fecha, todo mundo já fez isso, né?
E aí volta para a geladeira e fala, mas será que eu não acho nada nessa geladeira? Isso demonstra o comportamento de regulação alimentar. Então, ela tem uma estrutura no sistema nervoso central chamada de hipotálamo, que apresenta o centro da fome. Não que só o hipotálamo regule isso, ele está sob influência de várias outras estruturas, mas enfim, ali é muito clássico, né? Ele tem o centro da fome ali, que quando você está com fome, ele é ativado. E isso gera em você um comportamento de comer. Então, você quer comer. Então, você chega em casa, vai à geladeira, não tem nada, mas ele continua ligado. Eu quero comer. Então, por mais que você seja uma pessoa inteligente, bem formada, você volta para a geladeira. É um comportamento praticamente incontrolável. Né? Você quer comer. E aí você aceita, de repente, comer o tomate que não está tão bom, mas quem sabe, né? Eu corto o pedacinho que está ruim, põe um azeite, um sal e tudo bem. Isso mostra, Paulo, como esse comportamento alimentar, ele é regulado de uma forma muito determinada, assim, sabe? O seu corpo quer comer e ele precisa comer. Isso ajuda a gente a entender por que algumas pessoas que comem compulsivamente, você fala, puxa, para de comer, você não está vendo que está te fazendo mal? Esses indivíduos têm o centro da fome ligado, ele tem fome. Ou seja, não desliga nunca. Não desliga. Então, não é que ele se sente... Quer dizer, ele tem um desejo de comer muito intenso, né? E ele come, porque a comida está disponível. O que ajuda também a entender pessoas que, quando ficam nervosas ou deprimidas, não conseguem comer. A gente tem uma outra região chamada centro da saciedade, que é ligada quando você acaba de almoçar. Você acaba de almoçar. Quando, por exemplo, quando a gente fica nervoso, a gente tem alguns hábitos de comer doce, né? Depende, né? Depende muito. Tem gente que, quando fica nervosa ou passa por uma situação muito difícil, emagrece, definha, né? Ela sabe uma beleza, né? É muito bom, né? Entre aspas, né? Por favor, entre aspas. Entre aspas, é. Então, ajuda, esses dois exemplos, então, né, ajudam a entender a compreensão de que eu tenho regiões do sistema nervoso central que determinam o comportamento, ajuda pelo menos a compreender o mecanismo envolvido nas compulsões, né? Que é um mecanismo, Paulo, muito semelhante ao uso de drogas. Ah, ok. Né? Então, você tem lá um circuito da adição que é ativado quando você come. Então, quando o indivíduo come, ele se sente recompensado. É um circuito muito semelhante quando o indivíduo viciado em cocaína cheira a cocaína, ou usa o crack, enfim, qualquer droga em que ele seja viciado. Então, é mais fácil de entender e tentar ajudar as pessoas que têm tanto a compulsão por comer demais como por não comer, de que existe ali uma estrutura do sistema nervoso central que está determinando. Eu sei que isso foge... Claro, não, mas a gente imagina. Né? Existe uma coisa animal, primitiva, determinada pelo sistema nervoso central, que leva a esses comportamentos. Né? Então, isso ajuda a gente a compreender e tentar ajudar. Como é que eu posso interferir nesse circuito? Como é que a gente pode interromper esse circuito? Porque só com a força de vontade, né, não é suficiente. Né? E aí, nesse aspecto, como ajudar, então? Ou seja, uma coisa é ter esse mecanismo natural, olha, eu tenho fome e, ok, me saciei, estou satisfeito, é algo básico, digamos assim. E uma outra coisa é, pô, não para. Não para, né? Eu, por exemplo, tenho visto, outro dia mesmo estava numa palestra, aliás, tinha até muitos alunos, e a galera comendo, né? Comendo, e você reparava que a pessoa já estava ali com algum probleminha, digamos assim, de peso, né? Isso passa ao mesmo tempo, me parece, por hábitos alimentares já sociais nossos, que ainda mais uma sociedade como a nossa, cada vez mais o alimento tem ficado barato e o alimento, geralmente alimentos gordurosos, né, com alto valor. Caloria vazia, né? Então, o que acaba ocorrendo? Olha, a comida, e geralmente são comidas gordurosas, né? Salgadinho, sorvete e outras coisas mais, né? Porque, por exemplo, alimentos orgânicos são muito caros ainda e em poucos lugares. Então, me parece que é um problema realmente social e também de hábito, né? Eu vou comendo e pego isso, como eu não consigo nem parar para ver uma palestra, me concentrar, porque eu tenho que estar com uma coisinha do lado, né? São duas coisas. Como é que você vê Em isso? geral, quando você tem uma situação de obesidade mais severa, né, tem um transtorno de ansiedade associado.
né? Então, o uso de antidepressivo, de ansiolíticos, ajuda muito, né? A nossa sociedade, embora faça uso intensamente dos antidepressivos, né? Ainda as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas eu não tenho depressão, né? Eu sou gordinha, mas eu não tenho depressão. Então, eu já vi muitas pessoas se beneficiarem do uso de antidepressivos, sabe? De tentar se reestruturar e compreender que essa compulsão faz parte do quadro e que, portanto, ela pode tentar se controlar um pouco mais, né? Uma segunda coisa importante é a conscientização, que não é uma pressão estética. Todo mundo fala, puxa, mas olha só, não fica bem. Não, é uma questão de saúde. Então, em geral, as pessoas quando se sentem, começam a ter o colesterol alto, hiperglicemia, começam a ver o risco dessa situação, em geral também acabam retomando um pouco a tentativa de hábitos mais saudáveis. Ou seja, se eu entendi, a senhora quer dizer o seguinte, que é necessário então nós fazermos exames médicos até para nos conscientizarmos, epa, peraí, né? O sinal vermelho aparecer, né? Exatamente, porque assim, é preciso que também se entenda, existe um aspecto biológico do comportamento, mas o aspecto social, ele é muito importante também. Claro. No momento que você decide que aquilo não faz bem para você, então você tem duas forças antagônicas que vão resultar, sem dúvida, num comportamento não tão compulsivo, né? Então, a conscientização das pessoas é muito importante. Um outro aspecto importante é a educação. Quer dizer, desde pequeno, a criança precisa comer coisas saudáveis. Fruta, não tomar suco industrializado, suco natural, sabe? Verdura. Quer dizer, ter horário alimentar. Essa organização desde pequenininho já ajuda a formar um indivíduo adulto mais saudável, com hábitos alimentares mais saudáveis. Professora, está sendo maravilhosa a nossa conversa, mas infelizmente nosso tempo acabou, né? Foi Eu gostaria de prazer. agradecê-la, não sei se você gostaria de falar ainda mais alguma coisa, digamos assim. Acho que conversamos. Né? Foi ótimo, foi muito bom. Então, professora, muito obrigado e agradecer você mais uma vez que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte.
um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Bom, eu recomendo Heavy Metal, a história completa, porque, bom, eu sempre gostei de música, eu gosto muito de rock, especificamente de Heavy Metal. Então, para quem gosta de rock, por exemplo, eu sou fã do Iron Maiden, então ele conta do início da banda, especificamente do Metallica, por exemplo, que eles começaram eles eram fãs de rock e queriam ter uma banda, eles não eram músicos. E eles começaram a sair em estrada, como roadies mesmo, para formar a banda. Então a banda foi formada conceitualmente antes dos caras aprenderem a tocar. Isso também foi uma coisa interessante que eu achei no livro. Eu gosto muito de publicações musicais, né, que contam a história da música. Então eu sempre leio Beatles, Pink Floyd, eu leio muita biografia musical. E quando saiu esse livro, o autor, Ian Christie, ele é um colecionador, então ele é um profundo conhecedor de bandas. Então eu já acompanhava algumas resenhas dele, alguns artigos, e eu fiquei sabendo por meio de site mesmo, né, de música, que ele ia lançar o livro. Então eu fui atrás, falei, não, esse eu preciso ter. E o livro, ele é colocado de uma forma, né, informal, coloquial, só que ele trata não só da história da música, né, do heavy metal e das derivantes, mas ele trata também de história. Então é um livro super interessante por causa disso. Você se contextualiza em termos musicais e em termos históricos.